E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com um conjunto de aulas sobre propriedades gerais dos compostos orgânicos, que essa vai ser a parte 2, que a gente vai comentar um pouco mais das propriedades relacionadas com temperatura de fusão, ebulição, estado físico da matéria de compostos orgânicos polares. Na outra a gente deu mais um foco para os compostos orgânicos apolares, né? Então nessa a gente vai comentar um pouquinho mais sobre os compostos polares. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, continuando com esse conjunto de aulas sobre as propriedades gerais dos compostos orgânicos. Vamos continuar aí com a parte 2 desse conjunto de aulas, que a gente vai falar um pouco mais sobre a influência nos pontos de fusão e ebulição quando envolve interações entre moléculas polares. Lembrando que eu tinha até explicado no início da aula, da aula 1 sobre esse assunto, que normalmente as moléculas polares, quando elas se interagem uma com a outra, elas têm uma interação mais forte do que as moléculas apolares, justamente porque as moléculas polares têm a formação desse dipolo permanente, que é esse dipolo que envolve a formação, por exemplo, de uma carga positiva numa parte da molécula e uma carga negativa em outra parte da molécula, pela diferença de densidade de elétrons que tem em cima desses átomos, né? Justamente devido à diferença de eletronegatividade que vai ter entre esses átomos que estão envolvidos na molécula. Normalmente, essas moléculas polares vai ter, né, uma ligação na cadeia de carbono e hidrogênio de átomos que são mais eletronegativos, por exemplo, do que o carbono e o hidrogênio. E isso vai causar, vamos dizer assim, uma maior atração dos elétrons que estão nessas ligações entre os diferentes átomos para mais próximos do átomo mais eletronegativo, porque ele tem essa tendência de puxar os elétrons para próximo dele. E então, apesar de eles compartilharem os elétrons entre eles, vamos dizer assim, por mais tempo a densidade de elétrons vai ficar mais próximo do átomo mais eletronegativo. Isso vai fazer com que, por exemplo, eu coloquei esse desenho aqui de uma molécula como, por exemplo, uma molécula com CH3, o carbono, tá ligado com três hidrogênios e com um cloro. O que vai acontecer? Essa parte que tem a ligação com o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o carbono e o hidrogênio. O que ele vai fazer então? Ele vai atrair os elétrons que estão nas ligações para mais próximo dele. Ou seja, em outras palavras, ele vai ter uma densidade eletrônica maior em torno dele, em torno do cloro, que é mais eletronegativo do que dos outros átomos. Isso vai fazer com que, como tem mais elétrons mais próximo do cloro, por mais tempo, vamos dizer assim, já que esses elétrons, de certa forma, eles estão em movimento ali entre os átomos, vai formar uma carga que a gente chama de carga parcial negativa em cima aqui de onde está o cloro. E a parte que ficou, vamos dizer assim, com uma densidade eletrônica menor, por ser menos eletronegativa, que é a parte que tem a cadeia de carbono e hidrogênio, vai ficar com uma carga parcial positiva. Então isso tem a formação de um que a gente chama de um dipolo. Então esse dipolo aqui que foi formado, justamente é formado devido a essa diferença de eletronegatividade entre os átomos. Beleza. Aqui no caso aqui foi dado, inclusive, o valor desse que a gente chama de, esse Mi aqui a gente chama de momento de dipolo, que é de 1,87 dBi, que existe uma forma de calcular, não vou entrar nesse mérito aqui, mas normalmente quanto maior esse momento de dipolo resultante na molécula, mais polar essa molécula vai ser, né? Então, dependendo do tipo de molécula, ela vai ter diferentes valores de momento de dipolo, que quanto maior esse valor resultante, normalmente mais polar é a molécula. E o que vai acontecer então num caso como esse? Então vai ter uma interação entre uma molécula que é polar, ou seja, que tem essa formação desse dipolo permanente, que uma parte é mais negativa, outra parte é mais positiva da molécula, com outra molécula que também tem esse dipolo, ou seja, uma interação entre moléculas polares. Normalmente, como moléculas polares, que têm esses dipolos, se interagem uma com a outra mais fortemente do que as moléculas apolares, porque o fato de ter esses dipolos vai fazer com que a carga positiva e a carga negativa que estão nas diferentes moléculas se interajam mais fortemente uma com a outra, já que carga positiva normalmente é atraída por carga negativa, né?
Então isso faz com que tenha uma interação mais intensa do que se a gente comparar com os compostos apolares, que envolvem o mesmo número de átomos de carbono, por exemplo. Eu até coloquei aqui nessa tabelinha, comparando o metano, que é o CH4, que lembra que eu comentei com vocês na aula passada, que normalmente os compostos que só envolvem carbono e hidrogênio são compostos que a gente chama de compostos apolares. Ele não tem essa formação do dipolo resultante no final das contas. Ou seja, o valor desse momento de dipolo aqui, ó, que eu coloquei aqui, no caso das moléculas apolares, é zero. Ou nas moléculas que são muito pouco polares, que em alguns casos a gente até generaliza que a parte apolar da molécula, quando ela é muito pouquinho polar, é muito próximo de zero esse valor. Então, do CH4, por ser uma molécula apolar, o ponto de ebulição dela, ou seja, o ponto no qual tem equilíbrio entre as fases líquida e gasosa, ou seja, o ponto também que a partir dessa temperatura ela vai estar na fase gasosa, no caso do metano é bastante baixo, ó, menos 161 graus Celsius, para ela se transformar, vamos dizer assim, no estado gasoso. Se a gente comparar outros compostos que envolvem também só um átomo de carbono, assim como o metano, né? Ó, envolve só um átomo de carbono, porém estão ligados com átomos mais eletronegativos na estrutura. Tá vendo aqui, ó? Flúor, cloro, bromo, iodo, que são átomos mais eletronegativos que o hidrogênio, por exemplo. Ou seja, aqui nessas moléculas, a comparação que a gente está fazendo é só tirar um hidrogênio daqui do metano e ir colocando átomos mais eletronegativos, como que a gente colocou nessa estrutura aqui. Isso faz com que o ponto de ebulição para essas moléculas, ó, fique bem maior do que quando a gente compara com o ponto de ebulição das moléculas apolares. Justamente por causa dessa interação mais forte que vai ter entre as moléculas polares, já que vai formar esses dipolos que eu estou dizendo. Ou seja, nessa molécula aqui, CH3F, o flúor vai fazer com que tenha mais elétrons próximo dele, vai formar uma carga negativa em cima dele, uma carga parcial negativa que a gente chama. E em cima do CH3 vai ficar uma carga parcial positiva, e quando uma molécula interagir com a outra, a parte positiva de uma vai interagir com a negativa de outra, e essa interação vai ser mais forte do que a interação entre as moléculas apolares. Isso faz com que o ponto de ebulição, por exemplo, e também o de fusão, se torne maior para esse tipo de molécula polar quando a gente compara com moléculas similares, só que apolares. Beleza? Então é isso que eu gostaria de destacar nesse primeiro momento. Só que, quando a gente fala de moléculas polares que estão interagindo uma com a outra, tem esse dipolo permanente, mas que envolve, lembra que eu comentei com vocês, oxigênio e hidrogênio, ou nitrogênio e hidrogênio, ou flúor e hidrogênio ligado um com o outro, já são interações que a gente vai falar que são interações de dipolo mais fortes do que as normais de polo, e que aí a gente vai dar um nome especial para esse caso, que são as interações do tipo ligações de hidrogênio. Justamente devido a essas ligações que os hidrogênios formam aqui, ó, nessas moléculas, com esses átomos que são bastante eletronegativos, que aqui, por exemplo, foi colocado compostos que envolvem o oxigênio ligado aqui. Então, essas interações, ligações de hidrogênio que são representadas por esses pontilhados, ou seja, uma molécula que tem oxigênio ligado com hidrogênio vai interagir com outra molécula que também tem oxigênio e hidrogênio, que vai interagir com outra molécula que também tem oxigênio. Elas vão formar tipo uma rede de interação uma com a outra, né? Que são essas ligações de hidrogênio, que o hidrogênio, que é a parte positiva de uma das moléculas, vai interagir com o oxigênio da molécula vizinha, que é a parte negativa dessa molécula. Lembrando que o oxigênio é um átomo bastante eletronegativo. Um dos mais eletronegativos que tem da tabela periódica. Isso faz com que normalmente a densidade de elétrons próximo do oxigênio fique maior. Tenha mais elétrons próximo do oxigênio por mais tempo. E o hidrogênio, que é o átomo menos, vamos dizer assim, eletronegativo que tem da tabela periódica, pelo menos sem colocar, vamos dizer assim, os gases nobres nesse caso, só dos elementos que não tem, vamos dizer assim, a última camada completa, excluindo os gases nobres, o hidrogênio, vamos dizer assim, é o elemento que é menos eletronegativo que tem.
Ou seja, quando ele for competir em termos de os elétrons ficar próximo dele ou não com outros átomos, o hidrogênio sempre vai perder nesse cabo de guerra, vamos dizer assim, porque ele é pouco eletronegativo. Ele não atrai muito fortemente elétron próximo dele. E isso faz com que ele, de uma forma geral, o hidrogênio tenha uma carga parcial em cima dele positiva, porque ele, normalmente os elétrons sempre vão ficar menos tempo em cima dele. E o oxigênio vai ter uma carga parcial negativa. Então, essa interação que vai ter entre a carga parcial negativa que está em cima do oxigênio com a carga parcial positiva que está em cima do hidrogênio da outra molécula vai fazer com que essa interação, que são representadas por esses pontilhados aqui, em rosa, seja o que a gente chama de ligação de hidrogênio. É uma interação bastante forte quando a gente compara com as outras interações para as moléculas orgânicas, e por isso, se a gente for comparar compostos que têm forças intermoleculares por ligação de hidrogênio, como os álcoois, por exemplo, ó, metanol, etanol, propan-1-ol, butan-1-ol, tudo termina em ol, ou seja, tudo apresenta a função orgânica álcool, que é aquele OH, não é? O OH é o oxigênio ligado com o hidrogênio. Moral da história, essas moléculas normalmente vão ter o ponto de ebulição, olha lá, ó, muito mais alto se a gente comparar com o similar, vamos dizer assim, para os hidrocarbonetos, que não tem, por exemplo, esse OH que vai fazer a ligação de hidrogênio. Então, ó, pode reparar que o metanol só tem um carbono só, assim como o metano, que também só tem um carbono. Só que como o metanol, a força intermolecular que um metanol tem com outro, uma molécula de metanol tem com outra de metanol, é por ligação de hidrogênio, o ponto de ebulição para esses álcoois vai ser muito maior do que se a gente comparar com o ponto de ebulição para um hidrocarboneto similar. Ou seja, isso justamente por causa da força da ligação de hidrogênio ser maior do que a força intermolecular quando envolve moléculas apolares, que é aquelas forças de London que eu citei para vocês no início da aula passada. Beleza? Então, se a gente for comparar os pontos de fusão e ebulição para os compostos que têm ligação de hidrogênio, normalmente vão ser bem maiores do que para os compostos que são apolares, que são as forças intermoleculares são por forças de London, que a gente chama. Beleza? Só que se a gente comparar moléculas que ambas interagem por ligações de hidrogênio, só que uma delas, por exemplo, no caso dos ácidos carboxílicos, lembra que essa função aqui, ó, orgânica, é um ácido carboxílico? C-OH? No caso de um ácido carboxílico interagir com o outro por ligação de hidrogênio, por que por ligação de hidrogênio? Porque o oxigênio de um ácido carboxílico interage com o hidrogênio do outro. E o hidrogênio desse aqui interage com o oxigênio do outro. Essa ligação de hidrogênio que se forma entre oxigênio e hidrogênio, no caso do ácido carboxílico, é como se fosse uma interação dupla. Por quê? Porque envolve dois grupos aqui nessas duas moléculas que podem fazer a ligação de hidrogênio. Isso faz com que, se a gente compara com as ligações de hidrogênio que se formam entre álcoois, que só tem um OH, por exemplo, se for um monoálcool que só tem um OH só, a interação pro ácido carboxílico acaba sendo mais forte, porque a cada duas moléculas que interagem uma com a outra, tem mais, vamos dizer assim, grupos OH interagindo no caso do ácido carboxílico, porque cada duas moléculas interagem duas partes, né, duas ligações de hidrogênio. No caso do álcool, para cada dois álcoois, é uma ligação de hidrogênio que se forma só para cada dois álcoois. Isso faz com que a interação para o caso do ácido carboxílico seja mais forte do que para o caso dos álcoois. Então, se a gente compara, por exemplo, o ponto de ebulição de moléculas que tem essa função ácido carboxílico, como o ácido metanóico, o ácido etanóico, o ácido propanóico, aqui só estou aumentando o número de carbonos, né? Os pontos de ebulição são maiores do que se a gente comparar com moléculas similares, mas de álcool, por exemplo. Metanol, etanol, propanol, com o mesmo número de átomos de carbono, porém, só a diferença dessa função orgânica aqui, pelo fato do ácido carboxílico ter duas ligações de hidrogênio por cada duas moléculas que interagem, e do álcool ter uma só, o ponto de ebulição da do álcool vai acabar sendo menor se a gente compara com as do ácido carboxílico, justamente por causa dessas ligações de hidrogênio que tem mais no caso do ácido carboxílico.
Então, é só uma comparação que a gente está fazendo. E vocês podem reparar também que conforme a gente aumenta o tamanho das cadeias, isso também a gente podia ver no passado que a gente mostrou aqui, ó. Normalmente, quando a gente aumenta o tamanho da cadeia de carbonos, o ponto de ebulição, o que acontece? Ele aumenta também. Isso, isso em qualquer um desses casos que eu estou mostrando aqui. Por que também tem essa tendência? Porque lembra que eu falei para vocês que além de ter essa interação de polo, as cadeias orgânicas dos átomos de carbono interagem uma com a outra também. E quanto maior é a cadeia orgânica, também mais forte é essa interação. Por isso que quando eu comparo moléculas que são ligadas por ligação de hidrogênio, porém as que têm maior cadeia têm maior ponto de ebulição. Por quê? Porque as cadeias também têm uma interação uma com a outra. E se as cadeias são maiores, mais pontos de interação entre essas cadeias vai ter. Moral da história, vai fazer com que essas forças intermoleculares entre as moléculas fiquem mais fortes. E faz com que aumente o ponto de ebulição dela por causa disso. Beleza? Então é basicamente essa a tendência que a gente vai observar num caso como esse que envolve ligação de hidrogênio. Se a gente for comparar, só para fazer uma análise geral, então as interações entre as moléculas apolares são as que vão apresentar menor ponto de fusão e ebulição de todos, porque as interações são mais fracas. Mas para as moléculas apolares, as moléculas que são maiores, normalmente vai ter um ponto de fusão e ebulição maior do que quando a gente compara com moléculas apolares que são menores. Também tem essa tendência, porque as cadeias maiores interagem mais. Quando a gente compara as interações entre moléculas apolares com as moléculas polares, que têm a formação daquele dipolo permanente, aí as moléculas polares interagem mais fortemente do que as apolares. Moral da história, os pontos de fusão e ebulição para as moléculas polares, vai ser maior do que para as moléculas apolares de uma forma geral. Beleza? E dentro das moléculas polares, as que têm interação por ligação de hidrogênio vai ter uma interação mais forte ainda do que se não tiver essa interação. Por quê? Porque envolve os átomos mais eletronegativos da tabela, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, com o menos eletronegativo, que é o hidrogênio. E essa interação acaba ficando mais forte ainda por causa disso. Só que se a gente comparar essas forças intermoleculares com as interações que tem, por exemplo, das ligações iônicas entre íons, as interações entre íons normalmente são muito mais fortes do que essas que a gente está mostrando aqui para as moléculas orgânicas. Por isso que normalmente os sais, que são formados por ligação iônica e tal, normalmente os pontos de fusão e ebulição de sais são muito maiores do que das moléculas orgânicas, justamente porque as forças entre os compostos, ou seja, entre os íons, é muito mais forte do que as forças intermoleculares entre as moléculas orgânicas. Então aqui eu foquei mais nas moléculas orgânicas, mas tenham em mente que se a gente fizer uma comparação dessas moléculas orgânicas com outro tipo de compostos que envolvem íons, que envolve, vamos dizer assim, espécies que têm cargas positiva e negativa que interagem uma com a outra, pode ter certeza que as que envolvem íons têm ainda mais, vamos dizer assim, força entre essas espécies, que faz com que os pontos de fusão e ebulição para esses casos sejam ainda maiores, se a gente compara com as moléculas orgânicas, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu gostaria de comentar com relação à influência que esses compostos orgânicos, dependendo de como ele tem no ponto de fusão e ebulição. Na próxima aula a gente vai comentar um pouquinho mais sobre a influência que tem na solubilidade e miscibilidade e também na densidade para esses compostos orgânicos. Então, espero vocês até a próxima aula. Bons estudos. Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.